Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para discutir um ponto bastante importante, bastante preocupante com relação à ciência, onde pseudo-pesquisadores têm usado o arcabouço da evidência científica para trazer um preconceito velado, para promover ódio, para promover raiva, certo? E a gente precisa estancar isso, a gente precisa cortar esse tipo de postura anti-ciência, que fecha portas, que evita que muita coisa boa, que muita coisa importante, que muito conforto seja dado para os nossos pacientes. Porque posturas como essa fecham as portas. Do que você está falando, Carlos? Como vocês estão vendo, meu microfone está preso aqui numa banana. Vocês vão entender por quê, tá? Eu queria trazer esse vídeo, queria discutir o que está sendo colocado e trazer evidência científica, trazer um ponto onde a evidência científica ela já está estabelecida, tá? A ozonoterapia como técnica regulamentada e reconhecida em diferentes países, em 17 países para ser mais específico, certo? E 14 estados dos Estados Unidos. Então, eu poderia tranquilamente trazer a mesma esfera que foi colocada nesse vídeo que eu vou apresentar para vocês. Poderia tranquilamente rebater este vídeo com toda a evidência científica que a gente tem sobre o tratamento de hérnia de disco com ozonoterapia, tranquilamente. Poderia ficar com essa banana ridicularizando a ciência tranquilamente, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque, deixa eu prender o microfone aqui. Porque esse é um tipo de sentimento que precisa ser estancado. Esse é um tipo de postura que precisa ser estancada. A ozonoterapia, ela tem sofrido preconceito, sim, de diversos pseudo-pesquisadores. Ela tem sido erroneamente empregada por diversos profissionais da área da saúde, por falta de conhecimento de ambas as partes. Por isso eu estou aqui, como eu sempre fiz ao longo de mais de 20 anos de trabalho com ozonoterapia. Com calma, com tranquilidade, com serenidade, vamos trazer luz e vamos estancar esse tipo de postura, professor. Vamos estancar esse tipo de postura de promover ódio, de promover raiva, de promover preconceito. Isso precisa ser estancado. Acompanha comigo o vídeo. Meu povo, vocês estão se preparando para o Réveillon e o Léo tá aqui passando raiva, porque a minha missão em 2024 foi passar raiva o tempo todo com pseudoterapeuta. Uma paciente de 58 anos, aparentemente normal, resolveu fazer ozônio na sua coluna vertebral. Professor, eu também passaria raiva, concordo com o senhor. Eu também passaria raiva com pseudoterapeuta que emprega ozonoterapia de forma errada, mas também com a ignorância. Tá? A gente não dominar uma técnica, a gente desconhecer uma técnica, não é demérito nenhum. E eu digo isso para o senhor com toda a humildade do mundo, porque quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. E mais eu vejo que eu preciso aprofundar o meu conhecimento. Porque nós estamos lidando com pacientes, nós estamos lidando com vidas, certo? Então, a raiva que o senhor passou em 2024, ela é justificada. Mas a gente precisa entender o espelho que tem aí. Seguimos. Porque ela estava com dor na coluna. E após essa injeção, ela perdeu a fala, ela começou a não ouvir direito, ela começou a olhar tudo embaraçado, ela ficou hemiplégica e essa paciente sofreu uma embolia gasosa por uso de ozonoterapia no seu disco intervertebral. Muito bom. Vamos lá. Muito bom. Iatrogenia. Iatrogenia. A gente vai discutir, eu vou abrir aqui o artigo para que a gente converse. Aliás, vamos fazer isso agora. Tá? Tá aqui o artigo que está sendo colocado pelo professor. Embolia gasosa cerebral e AVC isquêmico
multifocal durante oxigênio-ozonioterapia. Aqui é uma descrição de um caso clínico. Eu li este trabalho diversas vezes. Vocês vão perceber aqui na tela que ele está cheio de anotações, que são termos que eu desconheço. Porque eu não sou neurologista, eu não sou neurocirurgião, eu não sou médico. Então, vejam, eu tenho uma limitação de conhecimento, professor, eu tenho uma limitação de conhecimento. Eu deixo isso muito claro, porque eu não sou Deus, tá? Eu deixo isso muito claro, porque eu estou me colocando aqui no papel de aluno para aprender. Aliás, a docência ela tem muito essa relação com o aprendizado. Eu aprendo muito quando eu ensino. Eu aprendo muito quando eu vou buscar informação, quando eu me aprofundo em determinada técnica. Então, vocês vão perceber que o texto está todo marcado, está todo grifado, tem algumas anotações, que foram pontos que me geraram dúvida e que eu fui buscar a informação. Mas esse é o trabalho que foi publicado o ano passado, em 2024. E ele coloca aqui, já fazendo essa discussão do caso clínico aqui junto com essa conversa, tá? Ele coloca qual é a etiopatogenia do AVC isquêmico, da embolia, certo? Qual que é a problemática disso. Coloca que a ozonioterapia, vejam, ela tem sido proposta, tá, para pacientes postergarem a necessidade da cirurgia. Então vejam, nós temos diversos trabalhos que colocam a ozonioterapia como um procedimento minimamente invasivo. Eu vou mostrar para vocês ao final aqui da nossa conversa uma meta-análise que comprova essa efetividade, certo? Então, vamos lá. Está aqui a descrição do caso, essa daqui são as figuras que o professor mostrou, certo? Então a paciente chegou imediatamente após, ela chegou no serviço de emergência, tá? Aqui no departamento de emergência, imediatamente após a aplicação intradiscal do ozônio, vejam, em uma clínica local de dor, certo? Uma clínica de dor local ali. Então vamos lá, professor. A técnica de aplicação, a via de aplicação intradiscal, ela é um procedimento reconhecido. Nós temos diversos estudos comprovando o alívio da dor da ozonioterapia, que a ozonioterapia promove, ela é cientificamente comprovada, ao contrário do que o senhor disse. É uma técnica segura, porém ela exige alguns critérios, certo? Primeiro ponto, é um procedimento médico. A aplicação intradiscal do ozônio é um procedimento médico, como descrito pela Declaração de Madrid, que é um documento oficial publicado pela AEPROMO, que é a Associação Espanhola de Ozonioterapia, e também pela WFOT, que é a Federação Mundial de Ozonioterapia. São dois órgãos oficiais, tá, que regulamentam e que reconhecem a aplicação intradiscal como um procedimento médico que deve ser feito em centro cirúrgico, guiado por imagem. Como o senhor mesmo disse, não é qualquer procedimento. É um procedimento que envolve um conhecimento técnico muito aprofundado. Correto? Então, primeiro ponto. Certo? Primeiro ponto. A paciente foi internada, passou por diversos exames, fez tomografia de cérebro, como vocês podem ver na imagem, tá? Essa imagem da figura A até a figura F mostra as bolhas de gás, certo? Que o professor colocou aqui. E a figura de G até L mostra essas áreas de infarto, que seria relacionado com um AVC, certo? Vamos seguir aqui com o vídeo. Então, essa é a descrição do caso. Imediatamente após a paciente fazer a aplicação numa clínica local da ozonioterapia, ela começou a ter mal-estar, ela começou a ter distúrbio de fala, distúrbio de marcha, foi encaminhada para o hospital, para o serviço de emergência, onde foi recebida, onde foi feita a tomografia, certo? Porém, neste trabalho, nessa descrição de caso, nessa descrição de caso, não foi colocado como o ozônio foi aplicado.
Qual a técnica empregada? Se foi guiado por imagem, se não foi guiado por imagem, se foi centro cirúrgico. Vejam, uma clínica local. Então já estamos entendendo que tem um lado iatrogênico aqui importante, tá? Porque os critérios básicos aqui não estão sendo obedecidos. Qual a dosagem que foi empregada? Entendem? Entende, professor? Não foi discriminado nesse trabalho como que foi feita a ozonioterapia, como foi empregada a ozonioterapia. Então, aqui mostra que a paciente tinha forame oval patente, que é um termo que eu desconhecia e que fui buscar informação, que é uma alteração cardíaca que pode predispor o paciente, quando passa por procedimento clínico, pode predispor o paciente a ter embolia gasosa. O profissional que empregou o ozônio intradiscal pode ter feito a injeção intravenosa do gás e causado essa questão realmente iatrogenia, técnica errada, eventualmente dosagem errada. Professor, se o senhor tomar uma água contaminada, o senhor terá efeito adverso. Falando especificamente da minha área de atuação, que é a endodontia, o tratamento de canal, nós temos diversos estudos na literatura que mostram efeito do extravasamento do hipoclorito de sódio. Que o paciente tem edema, o paciente tem dor intensa, o paciente desenvolve queimadura severas. Tanto que existe uma outra técnica, uma outra filosofia endodôntica que não usa essa solução irrigante, que vai trabalhar com clorexidina. Então vejam, professor, tudo pode trazer efeito adverso quando não bem empregado. Uma superdosagem de um anticoagulante irá trazer efeito adverso. O consumo de uma água contaminada irá trazer efeito adverso. Tudo vai trazer efeito adverso quando mal empregado. Certo? Quando mal empregado. Vamos lá, vamos seguir aqui. Isso aqui não é um caso qualquer não, está publicado na BMJ Neurology Open desse mês, tá bom? Uma paciente de 58 anos, do sexo feminino, com dor lombar não específica, que recebeu ozonioterapia nos seus discos intervertebrais e culminou, veja essas imagens aqui abaixo, o seu cérebro está cheio de bolinha de gás, tá? Nas artérias que irrigam o cérebro, e essa paciente está sequelada por resto da vida. Professor, isso é mentira. Isso é mentira. O senhor poderia ter lido o artigo. Isso é mentira. Vamos voltar aqui no artigo para eu mostrar para você. Descrição do caso. Vejam. Depois de vários dias ainda no hospital, a paciente foi acometida com a Covid-19. Foi tratada e foi dada alta. Ao final do tratamento da Covid, foi dado alta para a paciente, com prescrição, com terapia anticoagulante, certo? Mas vejam, durante um exame subsequente conduzido 12 meses depois, ela não exibia nenhum sintoma, com a escala de ranking modificada em 0. Professor, isso é mentira. A paciente não ficou sequelada. A paciente não ficou sequelada. Tá? Então, vejam o que nós temos aqui. Nós temos aqui a distorção do que está sendo colocado pelo artigo científico. Nós temos uma distorção do que está sendo colocado pelo artigo. A paciente não ficou sequelada. Ponto número 1. Ponto número 2. Nós não sabemos, em nenhum momento foi descrito aqui a ozonioterapia, como foi feita a ozonioterapia. Dosagem, via de aplicação, frequência, quantas consultas prévias de ozonioterapia essa paciente passou, qual era a programação, qual era o planejamento terapêutico dessa paciente, tá certo? Vejam,
A literatura ela está recheada de artigos científicos que comprovam a efetividade. Eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar para o senhor, professor. Tá? Então, aqui, o que o senhor está trazendo é o preconceito velado. Tá? O preconceito velado. Vamos seguir. Fica aqui o meu recado e a minha despedida de vocês de 2024. Não desafie a ciência. Todas as vezes que você utilizar uma terapia ineficaz, o que pode te sobrar de consequência é somente evento adverso. Fica aí o recado e um feliz ano novo para todos os meus seguidores, para todas as pessoas do Brasil que gostam de ciência, menos para os ozonioterapeutas. Professor, apesar de eu não receber o seu desejo de um bom ano como ozonioterapeuta, como habilitado em ozonioterapia, tá? Eu digo para o senhor que a ozonioterapia ela é uma técnica eficaz. Eu estou batendo nessa tecla. Agora eu queria mostrar para o senhor e para você que acompanha a gente esta meta-análise. Veja, uma meta-análise da efetividade e segurança do tratamento com ozônio, certo? Para hérnia de disco lombar. Vejam, eu quero realmente discutir esse artigo com vocês, tá? Pegar esse artigo, discutir com calma naquele capítulo nosso que nós temos de discussão de artigo científico, tá? Mas agora, neste momento, eu queria trazer isso aqui para vocês. Vejam, conclusão, oxigênio-ozonioterapia é efetiva e extremamente segura. Extremamente segura. Melhora na dor e na função. São impressionantes. Professor, o que o senhor está dizendo é que os pacientes que recebem ozonioterapia e têm melhora no quadro da dor, o que o senhor está dizendo é que a meta-análise publicada é tudo loucura. É charlatanismo? Não, está publicado. Os pacientes comprovam a efetividade. Nós temos milhões de pacientes que passam por tratamentos com ozonioterapia nas mais diversas áreas que comprovam a efetividade. É efeito placebo? Não, não é efeito placebo. Não é efeito placebo. Para a gente caminhar para a nossa conclusão aqui. A ozonioterapia foi a odontologia foi a primeira área da saúde, tá, a reconhecer a ozonioterapia, através da resolução 166/2015, como vocês podem ver. Tá, então veja, a resolução CFO 166 de 24 de novembro de 2015 reconhece e regulamenta o uso pelo cirurgião dentista da prática da ozonioterapia. Tive a oportunidade de participar diretamente desse processo de regulamentação. Por quê? Ao longo desses 20 anos de trabalho, mais de 20 anos de trabalho que eu tenho com ozonioterapia, eu vejo o resultado aqui no meu consultório, aqui nos meus atendimentos odontológicos. Quando eu encaminho os meus pacientes para os médicos, para avaliação médica, para avaliação do fisioterapeuta, para avaliação de um enfermeiro, para tratamento de outras questões de saúde, eu vejo o resultado. Em 2023, 4 de agosto de 2023, foi sancionada a lei 14.648, que autoriza a ozonioterapia no território nacional. Professor, você que está me assistindo, que acompanha o nosso canal, veja, o Brasil ele entrou para a lista de países que reconhecem a ozonioterapia. O Brasil entrou para o rol de países que regulamentam a ozonioterapia. Sim, tem uma lei que aprova, que autoriza a ozonioterapia. Existem algumas questões relacionadas ainda que isso não está totalmente aberto para os profissionais da área da saúde, tá certo? Mas, professor,
A briga com a ozonioterapia, no Brasil, ela é política. A briga pela ozonioterapia no Brasil é política. Por favor, não traga essa briga política para o meio científico. Não traga a política para o meio científico, porque vai acontecer o que o senhor está fazendo, propondo preconceito, propondo ódio, propondo raiva, como o senhor falou. A ozonioterapia tem todas as respostas? Está fechado o assunto? Óbvio que não. Nós precisamos de mais respostas, carece ainda de muitas respostas. Mas para isso, professor, nós precisamos abrir a cabeça para poder estudar. E essa postura, ela é anti-ciência, porque isso fecha a porta. Isso fecha a porta. As revistas não aceitam trabalhos feitos com ozônio. Existem revistas científicas com alto fator de impacto que negam trabalhos realizados com ozônio pelo simples fato de ter sido o ozônio. Isso é fruto de preconceito velado. Então veja, não use o arcabouço da evidência científica para velar um preconceito. Conhecendo o seu trabalho, trazendo a minha admiração que eu tenho pelo trabalho do senhor, pela qualidade do trabalho que o senhor executa, que é indiscutível. Nós precisamos muito do trabalho do senhor. Porém, eu acredito que tenha sido uma manifestação infeliz. Tá? Eu acredito que tenha sido um lapso. Isso acontece. O erro acontece. Porém, quando nós errarmos, que tenhamos a humildade de reconhecer. Seria muito interessante, professor, uma retratação para esse vídeo que o senhor apresentou. Porque o senhor está promovendo o preconceito. A evidência científica está aqui. É o que nós temos feito ao longo desse tempo, trazer a evidência científica, qualificar a evidência científica. Porque não é tudo que está publicado também que a gente pode adotar como verdade, certo? Mas que nós tenhamos a humildade de reconhecer a ignorância sobre um determinado assunto e buscar informação. Pacientes estão dizendo que funciona, profissionais estão dizendo que funciona. Se eu não tiver a ozonioterapia no meu consultório, eu não atendo, eu desmarco a agenda e não atendo. A ozonioterapia faz parte do meu tratamento, certo? Desejo, professor, um ótimo ano para o senhor. Desejo um 2025 com muita luz, com muita harmonia, com muita saúde, certo? Do fundo do coração. E que esse sentimento possa ser transmutado para um sentimento de abertura, para um sentimento de será? Vamos estudar? Eu me coloco à disposição para ajudar nesse sentido. Coloco o nosso grupo à disposição para auxiliar nesse sentido, certo? Mas que este sentimento seja estancado, que esse sentimento não seja levado adiante, porque nós não precisamos disso na ciência. Nós precisamos de cabeça aberta. Nós precisamos de produção científica. E é isso que tem sido feito em diversos centros acadêmicos do Brasil e do mundo. Até a próxima.